parte física do CLT. Então, aqui significa que eu vou ter que usar duas entradas físicas, ou seja, 2 botões, isso fisicamente, e vou ter que ter 3 saídas físicas, que são as lâmpadas, né, os LEDs, que serão 3, né, representando o verde, o amarelo e o vermelho. Então, fisicamente, eu vou usar 2 entradas e 3 saídas. O restante do comando aqui, que são os contadores e os temporizadores, eu vou representar por memórias e pelo bloco temporizadores. Ou seja, serão coisas virtuais, tá? Então, se são virtuais, eu não posso usar para nomear os contatos, tanto do temporizador quanto dos contadores, como entradas ou saídas. Ou seja, eu tenho que usar de forma virtual. E qual é o recurso dentro do CLT que eu uso para fazer essa representação virtual? São as memórias, tá? Então, a gente vai analisar aqui, que nem eu falei, quando a gente vai montar um comando elétrico, assim como montar, né, desenvolver um ladder, façam linha por linha, ok? Então vamos lá, partindo da primeira linha ali, ok? Eu tenho um botão normalmente fechado que lá está nomeado como B1. Lembrando que no CLP não tem como eu nomear como está ali o comando, como B1, como K, como temporizador ou como lâmpada. Eu tenho que nomear desta forma, ou seja, da forma como o CLP aceita. Então eu vou ter que fazer aí uma tradução, ok? Então vamos lá. O primeiro item ali, eu vou colocar aqui, né? A primeira linha ali, eu tenho um botão B1 normalmente fechado. Qual instrução eu vou usar? NA, NF ou saída? Ou memória? Qual é o recurso que a gente vai utilizar? B1. B1 vai ser o quê? NF. É uma instrução NF. Então, normalmente fechado. Certo? Depois de B1, eu tenho o B2, que é um botão normalmente aberto. Qual recurso eu uso? NA, NF, saída ou memória? NA. Perfeito. Aí, seguido do B2, eu tenho um contato normalmente fechado de K3. Ou seja, contato normalmente fechado de um contador, K3. Eu vou usar NA, NF, saída ou memória? Memória. Vou usar memória, perfeito. Mas eu vou simbolizar essa memória como entrada ou como saída? Entrada. Como entrada, porque é um contato. Saída, eu só vou representar se for bobina ou se for uma lâmpada, coisa do tipo. Então aqui vai ser uma memória, tá? Ok. Aqui só pra gente ir nomeando. Então o nosso B1 ali é o meu botão que liga ou desliga? Desliga. Então eu vou nomear ele como I0.0. Então aqui, ó, I0.0. O B2 ali, ele é o botão liga. Então eu vou nomear ele como I0.1. Perfeito. Agora, o meu K3 ali é uma memória. Então, vamos nomear assim, K1 N0.0, K2 N0.1, N0.1 e K3 como N0.0. Vou até colocar aqui a nossa colinha. K1, K2, K3. Então aqui a gente vai ter
N0.0, N0.1, N0.2, certo? Então, tudo que for K1 vai ser memória N0.0. Tudo que for K2, N0.1. E tudo que for K3, N0.2. Se for contato, tanto aberto ou fechado, eu represento por NA ou NF. E se for a bobina, eu represento por saída, mas sempre nomeando como memória. Então aqui, o meu K3 ali, ele é normalmente fechado. Como eu vou nomear ele? M0.2. M0.2. Ok. Seguido do K3, eu tenho um contato normalmente fechado de K2. Qual instrução eu vou usar? NA, NF ou saída? Seguido de K3, K2. K2. K2 é NF. NF. E como eu vou nomear K2? M0.1. M0.1. Ok. Aí, seguido, eu vou ter, né? Eu vou ter K1 bobina, T1 bobina e a lâmpada, né? Que é o representando o verde aqui. Aqui, pessoal, observem o que tem os três, eles estão em paralelo. Então, aqui na saída, os três vão ter que estar em paralelo, tá? Então, aqui vai a dica. Não tem o temporizador aqui? Eu vou puxar lá o bloco temporizador, tá? Vocês vão puxar lá. Aí ele vai vir como DB1. Aí ele tem entrada e ele tem saída. O PT, que é o tempo que você quer colocar, e o ET, que é o analógico que a gente não vai usar. Então aqui vocês vão colocar um tempo. Eu vou colocar um tempo genérico, tá, pessoal? Mas aí vocês podem alterar. Vou colocar aqui 10 segundos, por exemplo. Aqui na minha saída, no Q, eu vou ligar uma saída, que vai ser uma outra memória. No caso, como eu parei no M0.2, vai ser M0.3. M0.3. E aqui eu vou ter mais duas saídas. Quem vão ser essas duas saídas? O meu contador K1 ali, que é M0.0. E eu vou ter a minha lâmpada, que vai ser o quê? Q0.0. Q0.0. Então, eu fiz já esse bloquinho aqui, ó. Certo? Aí, o B2, que é o meu I0.1 aqui, ele tem um contato normalmente aberto de K1. Quem é K1? M0.0. Então, eu vou colocar lá o contato em paralelo. E vou nomear ele como M0.0. Então, observe que a nomenclatura está igual. Então, ali, ó, K1 bobina, M0.0. Representei como uma saída. Tudo que é bobina e lâmpada é saída. E o que é contato, né, eu vou representar por instrução NA ou NF, tá? Como é K1, esse K1, aqui K1, aqui é o M0.0, certo? Pessoal, tranquilo? Tá dando pra entender? Tá. Certo? Já tinha visto. Aí o que acontece? Só pra gente nomear aqui novamente. Eu
temporizador 1, eu coloquei ele como M0.3. A saída dele. M0.3. Então, o meu 2 vai ser M0.4 e o meu 3 M0.5. Certo? Aí aqui, ó, tá vendo? O contato de T3. Então, ele vai sair aqui, né? Do meu I0.0 e vai ficar entre M0.2 e M0.1. Então, eu venho aqui, coloco um contato entre eles. E como eu vou nomear esse contato, T3? Como eu nomeio o T3 aqui? M0.5. M0.5, perfeito. Ok, agora a gente vai fazer essa linha aqui, partindo do mesmo raciocínio. Então, vai sair, ó, daqui, ó, do meu I0.0. Aí eu tenho K2 ali, contato. O que eu uso? NA, NF, memória, eu uso temporizador, uso saída. Memória. Vou usar um contato NA, porém com a nomenclatura de memória. Perfeito. E qual é K2 aqui na nossa colinha? M0.1. Certo? Aí, seguido do K2, eu tenho um contato normalmente fechado de K3. Então, eu vou usar um contato fechado, porém nomeado como memória. Concordam? Sim, não? Certo? Se é K3, qual é a nomenclatura? M0.2. Ok. Aí, do K3, a gente vai basicamente copiar igual aqui, porém, vou só trocar as nomenclaturas. Então, eu vou ter um segundo temporizador. Então, eu vou ter um DB2. Aqui eu vou ter a entrada, saída, um CV e um PT. Vou colocar aqui, 5 segundos. Lembrando que vocês podem trocar os valores. O CV, ET, vocês não vão estar utilizando. E o meu Q é uma saída. Então, eu vou ligar uma memória, uma saída, né, que eu vou representar uma memória. E como é o temporizador 2, né, ali, é o M0.4. Aí, eu vou ter o contator 2 e o que representa o amarelo.